Olá, meus amigos, parte 3. Vamos continuar a nossa caminhadazinha. Põe na telinha aí. Olha que beleza, belíssima questão. Foi o que eu comentei com vocês. Sobre numa mesma questão nós temos uma parte direta e uma parte inversa. Isso não é divisão composta. Nós temos termos diferentes com partes diferentes. Assim, vamos ver a questão? Certo dia, Ale e Aymar, funcionários de unidade do TRT, receberam, olha só, duas quantias, 50 petições e 20 processos, para analisar e, para tal, dividir entre si todos esses documentos, as petições, então vamos ficar atentos às 50 petições, em quantidades diretamente proporcionais às suas idades, e os processos, na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço no tribunal. Então, as 50 petições foram divididas na razão direta, com as partes relacionadas às idades, e os processos, os 20 processos na razão inversa, relacionados com o tempo de serviço. Então, nossa amiga Leia tem 24 anos e trabalha há 4 anos no tribunal. Nosso amigo Aymar tem 36 anos de idade e lá trabalha há 12 anos. É correto afirmar que, vamos juntos, vamos separar as duas situações. Então, primeira situação, (50 processos), divisão direta, em relacionado às idades, a Leia 24 e a Aymar 36. Então, a Leia 24 e a Aymar 36. Se você quiser e pode fazer isso, nós sabemos que a Leia tem direito a 24 partes e a Aymar tem direito a 36 partes. Se você simplificar por 12, você vai encontrar 2 e 3. Em vez de você trabalhar com 24 e com 36, você trabalha com 2 partes e 3 partes na relação. Então nós temos 50 dividido por 2 mais 3. Então nós temos 50 dividido por 5. Que isso é igual a 10. E o 10 aí é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Então nossa amiga Leia, ela tem direito a 2 partes. Então a Leia, ela terá 2 vezes 10, 20. A Aymar, 3 vezes 10, 30. Então a Leia, ela vai ficar com 20 petições e a Aymar vai ficar com 30 petições. Porque na relação direta é isso. Quanto maior o número, maior o valor. Então a Aymar tem 36 anos, então ele vai ficar com a maior quantidade. Põe na telinha. A nossa segunda situação, nós temos os 20 processos, olha aqui. 20 processos, estão vendo aqui? Na razão inversa, ó. A Leia tem 4 anos e a Aymar trabalha 12. Vamos colocar aqui. Segunda situação. (20 processos). Não esqueça, OBS, divisão inversa. E aí, dessa forma, o que é que você tem? A Leia significa dizer o seguinte: ela tem direito a 4 partes inversas, e nosso amigo Aymar, ele tem 12 anos de trabalho,
ele tem direito a 12 partes. Aí o que eu faço? Eu vou simplificar aqui por 4 e vou trabalhar com 1 e com 3. Pode simplificar? Pode. Agora, você não pode esquecer de um detalhe muito importante. É uma divisão inversa. Então eu não trabalho com 1. Eu trabalho com 1 sobre 1. Eu não trabalho com 3. Eu trabalho com 1/3 e 1. Só que 1 sobre 1, lógico, é igual a 1. Então, ó, nós teremos 20 dividido por 1 mais 1/3. 20 dividido por, coloca aqui o 3. 3 sobre 1 é 3 vezes 1 é 3. Mais 3 por 3 dá 1, vezes 1 é 1. Nós teremos 20 dividido por 4/3. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Vou colocar aqui o 15. Estamos fazendo aí pela primeira opção. Então 15 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Então aí é tranquilo, porque a Leia ela tem direito a uma parte. Então ela vai fazer 15 petições, 15 processos, é melhor dizendo. E a Aymar vai fazer 1/3 de 15. 5. Então a Leia ela fez 15 processos e a Aymar realizou 5 processos na relação. Então é correto afirmar que a Leia deve analisar 5 documentos a mais do que a Aymar. Ó, vem para cá. A Leia fez quantas? 20 mais 15. Ela realizou 35 documentos. A Aymar, 30 mais 5, também 35. Então a quantidade de documentos analisados por eles é uma quantidade igual. Põe na telinha. Então por isso que a letra A está errada, porque ele disse que a Leia deve analisar 5 documentos a mais. Então está errado. Aí nós já matamos a nossa resposta. Letra B. A Leia e a Aymar devem analisar a mesma quantidade de documentos. Resposta correta é a alternativa de letra B de bola na relação. Tranquilos? Beleza? Vem comigo na nossa caminhadazinha aí. Então, seu processo muito tranquilo, nós vimos aí como ele está cobrando hoje. Então, se você observar, cuidado. Isso não é divisão composta. Na mesma situação, nós temos um número que será dividido numa parte diretamente e uma outra situação dentro da mesma questão, um outro número, que será dividido em partes inversas. A divisão composta é quando ele fala essas duas relações ao mesmo tempo. Eu tenho um único número e que eu vou levar em consideração as duas coisas, uma parte direta e inversa ou duas partes diretas. Então aí, gente, para mostrar a vocês também um pouco da atualidade das cobranças. Então, nesse momento aí, voltou a divisão inversa, mas nesse sentido. Põe na telinha aí na 06. Belíssima questão. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Enquanto isso, respira, pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. O orçamento de um município para transporte público é de R$ 770 mil. Esse orçamento será repartido entre 3 regiões, A, B e C. Do município em proporção direta ao número de habitantes de cada um. Sabe-se que o número de habitantes da região A é o dobro da região B, que, por sua vez, é o dobro da região C. Nas condições dadas, as regiões B e C receberão juntas. Então,
Está aqui os nossos valores, né? Sabe-se que o número da região A é o dobro de B. Então vamos colocar aqui A. Vem comigo. Então, ó, o número 770 mil. Então, o A eu vou chamar de A mesmo. O B é o dobro de A. Beleza aí? Tranquilos? Aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso considerar que o A seja 1. Porque eu tenho que manter a relação. Não tem problema em fazer isso. Eu posso manter a proporcionalidade sem problema. Agora o que eu posso fazer é associar um número na nossa caminhada. Põe na telinha. Então, meus amigos, sexta questão. Vamos juntos, firmes e fortes. Fundação Carlos Chagas, 2010. O orçamento de um município para o transporte público é de 770 mil reais. 770 mil reais. Esse orçamento será repartido entre 3 regiões, A, B e C, do município, em proporção direta ao número de habitantes de cada um. Sabe-se que o número de habitantes da região A é o dobro da região B. Então, nós sabemos o seguinte, vem comigo. O nosso número que nós vamos dividir, 7.000 ou 770 mil. E eu sei que A é o dobro de B. Põe na telinha. Que, por sua vez, é o dobro de C. Então, que, por sua vez, ou seja, B, é o dobro de C. Então, B é o dobro de C. O que nós podemos fazer aí? Nós temos um probleminha, porque eu não sei quanto é a parte de A, quanto é a parte de B, nem tampouco a parte de C. Mas eu falei com vocês que nós podemos supor valores, agora conservando a relação. Então eu vou supor que o C ele tem direito a uma parte. Esse valor aqui por suposição, uma parte. Eu sei uma coisa, que B ele tem o dobro de C. Então B vai ter direito a 2 partes. Eu sei que A possui o dobro de B. Então A vai apresentar 4 partes. Então está aí a nossa relação. Eu posso atribuir um valor. Agora, não posso deixar de esquecer que eu tenho que respeitar a relação. E qual é a relação? O C, uma parte, B, 2 partes e o A, 4 partes. E aí é só correr para o abraço. O número 770 mil dividido pela soma das partes. 1 mais 2 mais 4. Então, 770 mil dividido por 7. 110 mil. Aí, por exemplo, o A ele tem direito a 4 partes. Então, 4 vezes 110 mil, 440 mil. O B tem direito a 3 partes. 3? Não, 2. 2 vezes 110 mil, 220 mil. E o C tem direito a uma parte. Então, tá aí os valores de cada um. Só que, na verdade, acho que ele não precisa disso tudo. Põe na telinha. Até lá. Nas condições dadas, ele quer saber
as regiões B e C receberão juntas. É simples, só somar. Ou eu poderia fazer direto, o B tem duas partes e o C tem uma. Ou seja, juntas elas terão 3 partes. E eu poderia multiplicar direto na relação. Mas podemos fazer isso aqui, ó. Resposta: 220 mil mais 110 mil. Vamos receber juntos 330 mil reais. Então esse será o valor recebido por B e C juntos. Põe na telinha. Valor, na verdade, ou o orçamento, né? Então vou receber 330 mil reais. Será a quantia que B e C vão receber juntas na relação. Então nós marcamos aí a letrinha E, que é a nossa resposta correta. Uma questão para distrair. Põe na telinha. Questão essa 7, cuidado, tem caído também bastante em prova recentemente. Ele não fornece a relação, ou seja, ele não lhe dá o total, e ele dá um valor relativo a uma parte. Deixa eu só apagar aqui o quadro, para você não cair nessa pegadinha de prova. Certa quantia foi dividida entre 3 pessoas, em partes inversamente proporcionais às suas idades, 20, 25 e 32 anos. Se a pessoa mais nova recebeu 200 mil, então a pessoa mais velha recebeu. Aí você tem duas saídas. Eu acabei não falando de regrinha de 3, de números diretamente inversamente, que eu ia falar em regra de 3. Vamos fazer a primeira opção aqui, vem comigo. Ó, nova, meio e a mais velha. $20, 25 e 32. Você não tem como simplificar, então 1 sobre 20, 1 sobre 25 e 1 sobre 32. Então nós temos aqui as nossas frações. Então a mais nova tem direito a 1/20, a do meio 1/25 e a C 1/32. Aí o que eu posso fazer? Olha só. Beleza, aí o MMC, né? 32, 20, 25. Vamos fazer aqui? Essa conta vai ser legal. Primeiro buscar um número que divida os 3 ao mesmo tempo. Não tem. Então vamos buscar em dupla. Por 4, vai dar 5, 25, 8. Por 5 vai dar 1, 5 e 8. Então 5 vezes 8 vezes 5 vezes 4. 800. Opa. 40 vezes 20, 800. Então está aí a nossa relação. Achamos o mesmo denominador comum, não é isso? Então aqui nós colocamos o 800. 800 dividido por 20 vai dar 40. 800 por 25 vai dar 16. E 800 por 32 vai dar 25. Oh. 25 vezes 32, que vai dar 800, botei 16, aqui é 32. Tranquilos? Beleza? Então a pessoa mais nova, ela vai ter direito a 40 partes inteiras. A pessoa mais velha, 25 partes. Põe na telinha. Eu sei que a pessoa mais nova recebeu 200 mil reais. Então, olha o que eu posso fazer, é o seguinte, ó. A mais nova, ela tem direito a 40 partes.
a mais velha, ela tem direito a 25 partes. O que pode ser feito na relação? Partes e valor. Então, eu sei que 40 partes que a mais nova tem gerou um valor de 200 mil reais. É isso que eu posso fazer. Montar uma regrinha de 3 na situação. Eu já sei que a pessoa mais nova ela tem direito a 40 partes. Então, 40 vezes 200 mil, ou 40 está relacionado a 200 mil. Aí eu sei que a pessoa mais velha ela tem direito a 25 partes. E que isso vai estar associado a quanto? A X. Isso é uma grandeza diretamente proporcional, que eu ainda vou falar na próxima aula. E até a segunda opção eu vou trabalhar na próxima aula também, vou comentar sobre isso. Então, 40 partes está associado a 200 mil. 25 partes a X. E aí, fazendo a proporção, 40 vezes X é igual a 200 mil vezes 25. Aí tem a paciência, porque você vai fazer isso aqui, ó. 200 mil vezes 25 sobre 40. Corta o zerinho. 20 dividido por 4 dá 5. 125 mil. Será o valor que a pessoa mais velha irá receber. Então você acaba gerando uma regrinha de 3 na situação. Como diz o pessoal, simples assim. Tranquilos? Vocês estão curiosos? A segunda opção eu vou colocar e depois explico. Deixa eu dar uma paradinha aí. Vou colocar para vocês a segunda opção também, que você poderia fazer na relação. Então vamos pôr lá só na telinha para a gente marcar. Vamos marcar a alternativa de letra D de dado. Ó, o espaço aqui permite. Você sabe que a relação lá é inversa. Então você poderia fazer o seguinte: 20 partes está para 200 mil. 32 partes está para X. Como a relação ela é inversamente proporcional, a regrinha de 3 inversa você faz dessa forma. Você multiplica do ladinho. Então você tem 32 vezes X, que é igual a 20 vezes 200 mil. E aí quando você dividir o valor, 4, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 32, você vai encontrar os 125 mil. Então aí só uma saída pela regrinha de 3 inversa. Então anotem aí. A sua segunda opção de resposta seria a regrinha de 3 inversa. Então é um processo que você poderia ter feito na relação. Agora, nós não falamos ainda de regra de 3 inversa. Então por isso que eu mostrei isso aqui. Isso é uma saída? É. E você poderia sair por aí. Então, 1/20, a outra 1/25, outra 32, que sinceramente, concordo com vocês, a segunda opção ela é muito mais fácil e rápida. Então, na verdade, ela é uma cobrança indireta de regra de 3 inversa. Só que, na verdade, quando eu inverti esses números, o que acontece? Quando eu inverto as partes, elas passam a ser diretamente proporcional. Então, por isso que eu resolvi a regrinha de 3 de uma forma diretamente proporcional. Agora, se eu deixo do jeito que está, não invertendo os números, eu tenho que resolver a questão trabalhando como se eles fossem o quê? Inversamente proporcionais. Pronto. É isso que nós temos e é isso que acontece. Beleza? Tranquilos? Então, isso aqui só um tempinho para o pessoal quiser copiar. Então anotem a dica, inverteu as partes,
ela se torna diretamente proporcional. Então, por favor, anota. Inverteu as partes, ela se torna diretamente proporcional. Ponto. Na segunda opção, trabalhamos com os termos inversamente proporcionais. Na segunda opção, trabalhamos com os termos inversamente proporcionais. Beleza? Tranquilos? Então põe na telinha lá, para quem quiser copiar a segunda opção, que não copiou. E está aí a nossa relaçãozinha. Pode vir. Então, meus amigos, não saia daí, porque o último bloco de hoje está muito legal, com questões sensacionais para fecharmos esse tema com chave de ouro. Então, te espero no último bloco.